Olá, queridos irmãos e amigos, prazer estar aqui para trazer uma reflexão ao seu coração. E hoje eu quero falar um pouco sobre a atitude, uma das atitudes mais encantadoras de Jesus, quando na última ceia com seus discípulos, ele já estava, obviamente, a caminho da cruz, e então na última ceia com seus discípulos, Jesus decidiu lavar os pés dos seus discípulos. Essa atitude de Jesus com certeza chocou a mentalidade dos seus discípulos. Com certeza surpreendeu aos seus discípulos. E dentro deste acontecimento, olhando para esta atitude de Jesus, salta ao meu coração algumas lições importantíssimas ensinadas pelo nosso Senhor Jesus através do lava-pés. Eu quero aqui nessa breve reflexão destacar 3 lições importantíssimas. A primeira lição é sobre humildade. Nosso Senhor Jesus, o maior entre todos, o maior mestre, o maior pregador, o Rei dos Reis, nos ensinou através daquela atitude, lavando os pés dos seus discípulos, que humildade é uma atitude nobre, que a humildade nos faz ser grandes. Não grandes no sentido de superioridade a alguém, mas grande no sentido de ter um caráter nobre, de ter um caráter que glorifique a Deus. Então, Jesus nos ensinou através do lava-pés que a humildade nos faz ser diferentes. Não nos faz ser melhor que ninguém, mas com certeza nos faz ser diferentes, ter atitudes diferentes, ter comportamentos diferentes. A segunda lição que eu quero destacar aqui, que eu aprendo com Jesus, quando ele lavou os pés dos seus discípulos, é uma lição sobre igualdade. Uma das marcas distintivas no reino de Deus é com certeza a igualdade. Jesus poderia ter lavado os pés apenas dos discípulos mais chegados a ele, os mais íntimos, como é o caso de João, Pedro e Tiago, que futuramente seriam também as colunas da sua igreja em Jerusalém. Jesus poderia não ter lavado os pés de Judas, por exemplo, que era o traidor, era o seu inimigo, e Jesus já sabia. Mas Jesus pega a bacia com água, cinge-se na toalha, prostra-se diante dos seus discípulos e lava os pés dos 12 discípulos, ensinando então aos seus discípulos, à sua igreja, a todos nós, que devemos tratar bem, tratar com igualdade a todos, não somente daqueles que nos amam, mas também daqueles que nos perseguem, daqueles que nos caluniam, daqueles que nos odeiam. O próprio Jesus ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos. Jesus lavou os pés do seu maior inimigo, Judas. A terceira lição que eu quero destacar aqui é a lição do servir, do serviço ao reino de Deus. Jesus estava a caminho da cruz. Jesus estava já naquela angústia. Jesus estava passando os piores dias da sua vida, porque sabia que a algumas horas à frente ele iria ser crucificado, ele iria ser traído, ele iria ser preso, condenado e crucificado. Mas Jesus, mesmo estando a caminho da cruz, mesmo sofrendo, Jesus nos ensinou a lição do servir. Mesmo sofrendo, Jesus não deixou de servir. Aqui fica a lição para todos nós. Mesmo diante das nossas dificuldades, mesmo diante do sofrimento que muitas das vezes sobrevém sobre as nossas vidas, nós precisamos continuar servindo. Independente das nossas crises, independente dos nossos problemas, precisamos continuar servindo. Jesus, nunca se esqueça disso. Jesus, a caminho da cruz, lavou aos pés dos seus discípulos. Jesus, a caminho da cruz, a caminho do seu maior sofrimento, ele nos ensinou a servir. Ele
serviu. Então essas são algumas das lições que eu aprendo com a atitude de Jesus ao lavar os pés dos seus discípulos. Humildade. O maior líder da história nos ensinou que é a humildade que nos faz ser grandes. O maior líder da história nos ensinou a tratar a todos com igualdade e também nos ensinou a caminho da cruz que servir sempre será a melhor escolha. Servir sempre será um privilégio. Que Deus te abençoe. Eu espero que esta reflexão venha edificar a sua fé e venha trazer bênção sobre a sua vida. Um grande abraço a todos.